Apocalipse, então, ele nos revela também o que nós chamamos de uma meta-história. Ou seja, uma história além dessa história que nós vemos e presenciamos, né? No início aqui, um pouquinho antes do nosso culto, o Abdos veio aqui, nós estávamos conversando, e ele me perguntando sobre o que é o ateísmo. Então, nós temos o que nós chamamos do ateísmo filosófico, o ateísmo filosófico materialista histórico. São pessoas que não acreditam numa realidade espiritual. Não acreditam em alma, em Deus, anjos, demônios. Essa realidade supranatural, para eles, é inexistente. A vida, olha só que tristeza. A vida consiste em comer, beber, aproveitar e morrer. O que se aproveita e o que se leva da vida é o desfrute existencial. Na perspectiva materialista histórica, nós vivemos, agimos e reagimos para produzir os meios da nossa subsistência enquanto aqui estivermos e depois, pronto, acabou. Morreu, aniquila-se, desaparece completamente a existência. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E nem tampouco muitos pensadores que não são crentes. Mas muitos pensadores não fazem parte desse rol dos materialistas históricos. Acreditam sim numa realidade supranatural e nós, pela Bíblia, né, temos a revelação de Deus, o entendimento da palavra de Deus, que a vida não se limita aqui a essa existência. E nós acabamos de ler aqui no livro de Apocalipse exatamente isso. O apóstolo João, que é chamado aos céus à presença de Deus. Olha só. E encontramos o apóstolo Paulo também testemunhando, quando ele diz, olha, eu conheço um homem que eu não sei se no corpo ou fora do corpo foi arrebatado ao terceiro céus, à presença de Deus, e ouviu coisas tão extraordinárias, inefáveis, que não é sequer permitido dizer aos outros homens. Não são pessoas mentirosas, não são pessoas alienadas e também não são pessoas que tomaram caldo de cipó para ter alucinações, não. São pessoas no perfeito juízo, lúcidas, mas pessoas que têm uma vivência com Deus. Que esse mundo supranatural, que esse mundo sobrenatural é uma realidade tão presente e real quanto esse mundo físico aqui que nós vemos. O mundo espiritual, ele é uma realidade. Não é porque nós não vemos, porque é espiritual, que ele não existe. Existe sim, é real, é o mundo onde Deus está sentado no seu alto e sublime trono. E nós vimos aqui no capítulo 6 que ali foi mostrado para o apóstolo João, quando aquele livro é aberto e os selos que selavam aquele livro começam a ser quebrados. Aquele livro representa a história. Já foi explicado aqui, pastor Paulo César pregou aqui, e nós entendemos dessa forma. E por isso que João chorava, e chorava muito, porque não tinha ninguém que pudesse abrir o livro. E por que João chorava e chorava muito? Porque se o livro não fosse aberto, a história não teria o rumo e o curso desejado por Deus. Então, o Cordeiro de Deus é digno de conduzir a história. Cristo Jesus, que veio a esse mundo na forma da criatura, assumiu a forma humana, e como homem, ele foi obediente a Deus até a morte de cruz. Na sua obediência, o Senhor Jesus, ele venceu. E por ter vencido, ele sim tem o domínio, o controle de levar essa história
esse trem da história para onde Deus deseja. Aleluia, glória a Deus. Amém? A história não é um trem desgovernado. Não pense que o louco do Putin está fazendo aquelas maluquices dele lá, com aquela arrogância toda. Não, por trás de todos esses movimentos da história, existe Deus assentado num alto e sublime trono, existe o Cordeiro de Deus que está coordenando essa história e vai fazer com que ela chegue no lugar que Deus deseja. Amém? Quando o primeiro selo é quebrado, o que acontece nos céus? O que aconteceu? Ouviu-se uma voz nos céus que disse: vem! E o que veio? Um cavalo branco, com um cavaleiro assentado com um arco, sem flecha na mão. Quebra-se o segundo selo e uma voz estrondosa irrompe nos céus e grita: vem! E o que é que vem? Cavalo vermelho. O que significa o cavalo vermelho? Poder político. O outro selo é quebrado, irrompe-se novamente uma voz que diz: vem! E o que vem? Cavalo preto, com o cavaleiro assentado com a balança na mão. Um punhado de trigo por 1 denário. A pessoa vai trabalhar o dia inteiro para ter um punhado de trigo. 3 punhados de cevada por 1 denário. A cevada, que é um alimento muito inferior ao trigo, seriam 3 pequenas porções por um dia de trabalho. Não danifiques o vinho e nem o azeite. Isso significa o quê? Alimento, troca, preço, carestia, inflação, alimento de pobre, alimento de rico. É o quê? Poder econômico. A história, ela se movimenta por esses poderes. Poder religioso não significa necessariamente a fé cristã genuína, mas a religião humana institucionalizada que tem poder de governo sobre a terra. É inquestionável o poder político. Todos nós sabemos do poder político, né? Das guerras, dos conflitos, de um povo dominando sobre o outro, e sabemos do domínio do poder econômico. A economia hoje, ela elege e destitui governos. A economia, ela governa o mundo. E o último cavalo que é chamado e sai, qual que é? Amarelo. Pestes, enfermidades, que trariam também sobre a terra destruição. Ora, quantas epidemias que já tivemos sobre a terra. Eu nunca imaginei, na minha curta vida de 58 anos, que eu viria alguma coisa como eu assisti de cadeira esse movimento da história que foi a pandemia do Covid-19. Não foi a primeira e certamente não será a última. Já tivemos outras pandemias que dizimaram vidas, né? E vocês sabem, eu estive no próximo final de semana passado em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, reunido ali com a liderança das igrejas daquela região, e eu fiz questão de visitar um casal muito querido, o pastor Loren e a sua esposa Aurimateia. Eles perderam um filho, o Yuri, de 35 anos, para o Covid. Sabe aquele filho primogênito? Aquele filho que enche os olhos e que alegra o coração dos pais? Um menino crente, fiel, piedoso, engenheiro da Embraer, recém-chegado de um tempo de estudo na Suécia, e veio para Ipatinga naquele tempo de isolamento, e ali o pai e a mãe foram contaminados.
o pai com 62, 63 anos, a mãe com 58 anos. A mãe foi entubada, ele também foi entubado, e a mãe saiu da pandemia, o pai saiu da pandemia, contra todas as possibilidades, já mais velhos, com comorbidades, e saíram. E aquele garoto de 35 anos, exímio violinista, que tocava violino no louvor da igreja, e um dos últimos hinos que ele tocou foi um hino de celebração, de louvor e de gratidão a Deus. Ah, Jesus! O que falar para uma mãe? O pai jamais firme, recuperado, até onde se sabe, mas a mãe muitíssimo abatida. E, nas palavras dela, vivendo somente pela graça de Deus. Então nós sabemos, e a nossa geração assistiu o que uma pandemia faz na história. Nós assistimos o poder que tem uma pandemia, o poder que tem a indústria farmacêutica. Nós assistimos tudo isso. É impossível a gente não ligar as antenas e ter uma percepção espiritual desses fatos. Está aí agora, estamos vivendo um outro momento terrível a partir dessa guerra da Rússia. Num ponto geográfico meio que deslocado, mas no mundo globalizado, isso tem repercussões sobre a vida de todos nós. São poderes entrelaçados que movimentam a história. Mas o mais importante de tudo é nós sabermos que todas essas coisas acontecem debaixo do domínio e do poder do Senhor. Mas se tem a economia que movimenta a história, se tem a política que movimenta a história, se tem a indústria farmacêutica, se tem essas epidemias, esses surtos de enfermidades que também causam impacto sobre a história, hoje eu quero falar de duas coisas que também causam impacto sobre a história. E a primeira delas é a oração dos santos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho muitos anos de crente, muitos anos, graças a Deus, de estudo, mas ninguém consegue traduzir, conceituar essa relação ou quantificar. O termo certo é esse conceituar, esse poder e esse impacto que a oração tem sobre a história. Nós não conseguimos. Nós só sabemos pela palavra de Deus que a oração ela chega diante do trono de Deus. E que a oração dos santos as orações dos santos chegam diante do trono de Deus na forma de um incenso, de aroma agradável a Deus, e que essas orações, elas movimentam o coração de Deus. Isso nós sabemos. Agora, não dá para estabelecer uma relação de causa e efeito, de quantificar, para fazer com que as nossas orações movimentem a vontade de Deus segundo o nosso bel prazer. Isso jamais acontecerá. Mas um fato nós sabemos. As nossas orações, elas chegam diante do trono de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, se você conseguir, no profeta Ezequiel, capítulo 22, texto muito conhecido, no versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Se você não tiver marcado, marca aí na sua Bíblia, profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Eu não sei se os meninos estão projetando, olha só. Podem olhar aqui também no telão.
busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Volta, por favor, versículo 30. É o Senhor dizendo, através do profeta Ezequiel, na edição revista e atualizada: busquei entre eles, em toda a nação de Israel, busquei em toda a nação de Israel um homem, um só, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Próximo. Para que eu não a destruísse. Ou seja, Deus busca na nação toda um homem que fosse intercessor, que se colocasse na brecha, que intercedesse a favor da nação de Israel, para que Deus não destruísse aquela nação. E o mais triste de tudo, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. A oração, a intercessão, muda o destino de uma nação. Amém? Os irmãos creem nisso? Se a oração, a intercessão muda o destino de uma nação, será que a oração, a intercessão não muda o destino de uma família? Será que a oração e a intercessão não muda o destino, a condução da vida de um filho? O problema é que nós preferimos agir politicamente, carnalmente, do que espiritualmente. Enquanto Jesus está dizendo que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pelo testemunho. Mas nós preferimos falar, nós preferimos articular, nós preferimos manipular. Mas o que eu quero dizer, com base na palavra de Deus, que as orações dos santos, elas chegam à presença de Deus e chegam na forma de aroma suave, de aroma agradável. Deus ouve as nossas orações e as nossas orações mudam o destino de uma nação, mudam o destino de uma família, mudam a vida de uma pessoa, de um indivíduo. Glória a Deus. Ezequiel 22, 30. Um homem que intercedesse por aquela nação. E quantos Deus achou? Nenhum. Vamos ler lá em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Pode abrir a sua Bíblia, aproveite e marque lá para você ler em casa depois. Tiago, capítulo 5, versículos 16 e 17. Lemos o 16 aqui hoje pela manhã. Tiago, capítulo 5, versículos 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Que mais que diz aí? Vamos ler juntos mais alto? Muito pode a súplica do justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Nós não temos como mensurar essa eficácia, por favor. Isso aqui é relacionamento, isso aqui não é economia, não é matemática, não é engenharia. Isso aqui não é pragmático, não, mas isso aqui tem um efeito, sim, tem um resultado, mas nós não sabemos e não conseguimos quantificar.
e não conseguimos também dominar o tempo. Então, oramos aqui hoje, insistimos em algo diante de Deus, podemos não receber hoje, mas daqui a alguns anos Deus pode derramar aquele favor, aquela bondade, aquela misericórdia. O fato que interessa e que nos importa aqui hoje é: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A súplica do justo tem eficácia, ela tem poder diante do Senhor. E quanto mais nós cremos nisso e aplicamos o nosso coração em obediência, em fé, em confiança, Deus vai agir, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração também move a história. Versículo 17. Elias era um homem semelhante a nós, semelhante a mim e você, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aleluia. Isso enche o nosso coração de esperança. Elias era um homem semelhante a nós, não tinha nada de especial, inclusive sujeito aos mesmos sentimentos. Que sentimentos? De medo, de angústia, de ansiedade. Vocês conhecem a história. O Elias fez descer fogo dos céus, orou e Deus ouviu a sua oração e desceu fogo dos céus. Elias orou, Deus ouviu a sua oração e desceu a chuva dos céus. Mas o Elias ficou com medo da Jezabel e foi embora, saiu dali da região norte da capital, Samaria, e foi embora para o deserto. Não comeu, não bebeu, e disse para Deus: eu quero morrer, Senhor. Não sou melhor do que os meus pais. Não adianta, esse povo não se converte. Não adianta descer fogo dos céus, não adianta descer chuva dos céus, esse povo não tem jeito. Todos se perderam. Eu estou aqui malhando em ferro frio, chega, eu desisto. Eu quero morrer. Um homem como nós, sujeito a decepções, frustrações, angústias, não quer nem sequer comer. Mas aí Deus o alimenta. E ele chega no Monte Horebe, o monte de Deus. Entra dentro da caverna. Se esconde ali. E o Senhor lhe pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo, homem de Deus? O que você está fazendo, servo de Deus, fugindo de Jezabel? Um homem que me conhece, que tem tanta experiência comigo, o que você está fazendo dentro de uma caverna? Eu estou aqui, Senhor, porque fui fiel à tua aliança. Eu estou aqui porque fui fiel à tua palavra, mas quebraram a tua aliança, quebraram os teus altares, romperam com o Senhor, se desviaram dos teus caminhos, se apostataram da fé, não querem ouvir o Senhor, não querem ouvir a tua palavra, todos se perderam e querem também tirar a minha vida. Não, Elias. Eu sou Deus. Eu mesmo preservei não só os seus joelhos, mas eu preservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Um homem como eu e você. Mas aqui tem uma grande diferença. É um homem que orava. Um homem que orava. Um homem que ora
uma mulher que ora faz uma grande diferença na vida da igreja, faz uma grande diferença na sua família, faz uma grande diferença nos seus negócios, faz uma grande diferença na vida da cidade, faz uma grande diferença na vida de uma nação. Mas o problema é que nós não oramos. Elias era um homem com todas as fragilidades de um ser humano, mas orava. E orava com fé e com perseverança, com base na palavra de Deus. Olha só que situação. Deus fez aquele milagre extraordinário. Ele virou para o rei e disse: pode descer para a sua cidade que vai chover. E vai logo, senão você molha. Só que o céu estava igual o céu lá da Serra da Mesa. 40 graus, céu azul e nenhuma nuvem de sinal de chuva. Aí ele começa a orar, irmãos. A oração move os céus. A oração move a história. E ele começa a orar. Coloca ali a cabeça entre os joelhos, começa a orar e ora e clama a Deus: Senhor, eu falei que o Senhor ia mandar chuva, Deus tenha misericórdia. É que eu estou dizendo para vocês, eu não sei, a gente não sabe que forças espirituais agiam para impedir que a chuva viesse. Mas ele está aqui orando, clamando a Deus, manda o jovem discípulo dele olhar para o lado do mar, olha lá para o lado do mar, pelo amor de Deus, vê se tem algum sinal nos céus. O menino olha e diz: nenhum sinal, profeta. Ele não desiste, continua orando, até que pela 7ª vez ele manda o menino. Aí o menino eu vejo nos céus uma nuvem do tamanho de a mão de um homem. É suficiente. Deus começou a agir. A oração começou a ser respondida. Ele não viu trovões, não viu relâmpagos, viu apenas uma pequena nuvem. Nunca despreze os pequenos começos. Tem gente que quer começar grande. A visão é grande, é sempre de coisas grandiosas. Aí não consegue perceber as pequenas coisas que Deus está fazendo e por onde daí começará uma grande coisa. É suficiente. Então preste atenção. A economia tem poder? Tem. Mas a oração também tem poder. A política é um poder? É, ninguém é doido de negar isso. É, mas a oração também é um poder. As pestes, as pandemias é um poder que move a história? Sim, mas a oração do crente, a oração do povo de Deus, a oração dos servos de Deus também tem poder e move a história. Aleluia. Agora, qual que é o problema? É que nós queremos agir como os homens agem. Queremos agir através da política, queremos agir através da economia, queremos agir através aí dos relacionamentos, das decisões humanas, da força de poder. Gente, nós somos crentes, nós acreditamos num Deus vivo, numa realidade supranatural. E nós movemos esse mundo e a história pelos joelhos. Esse Tiago aqui que está citando Elias, há 40 anos atrás eu li um pouco da biografia do Tiago. Sabiam que o Tiago era chamado de Tiago Joelhos de Camelo? Já ouviram isso? Porque os joelhos dele eram deformados de tanto viver ajoelhado, orando na presença de Deus. Ora, um homem desse move a história. Coisas sobrenaturais e extraordinárias acontecem. Nós estamos ouvindo aqui, nós estamos entendendo. Agora o difícil, queridos, é colocar em prática. Vamos lá em Atos, capítulo 12. A oração move a história.
A oração dos santos chega à presença de Deus como aroma suave diante da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12. Atos 12 é a história aqui de Tiago, o apóstolo, não Tiago da epístola que acabamos de ler. Esse Tiago da epístola que acabamos de ler é Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Esse Tiago aqui do capítulo 12 é Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, o João que escreveu o Apocalipse. Depois da ressurreição de Jesus, o estabelecimento da igreja, o Herodes, que era um governante poderoso, maldoso, maligno, que sabia fazer política como ninguém, era um estadista extremamente habilidoso. E ele, vendo aqueles conflitos que a fé estava causando em Jerusalém, ele prende Tiago e decapita o Tiago, passa o Tiago ao fio da espada. Quando ele mata o Tiago, o povo aplaude, o povo fica feliz com o governo. Ou seja, a morte, o sacrifício, o martírio de Tiago, o apóstolo, aumentou o Ibope. A pesquisa política jogou o Ibope do Herodes lá para cima. Falou, opa, esse negócio é bom. E prendeu Pedro. Jogou Pedro na cadeia, mas não podia matá-lo por causa da festa que estava acontecendo, mas disse, passada a festa, eu corto o pescoço do Pedro. Mas o que está escrito em Atos 12, 12? Considerando Pedro a sua situação, resolver ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde o quê? Muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ele mata o Tiago, prende o Pedro, decide matar o Pedro, é um poder político, é o governador, é preposto de Roma, tem esse poder, prende o Pedro e diz, passada a festa, vamos cortar o pescoço do Pedro, porque isso vai dar uma boa repercussão política. Mas enquanto Pedro está preso, os irmãos estão fazendo o quê? Uma manifestação na porta do palácio. Não. O que os irmãos estão fazendo? Orando. Os irmãos estão orando. Enquanto os irmãos estão orando, Pedro está preso, né? O texto depois você pode ler. Pedro está preso entre dois soldados, olha só, 2 sentinelas, 2 soldados, 2 carcereiros, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Mas os irmãos estão fazendo o quê? Os irmãos estão orando. E o que o Senhor faz? Versículo 7. Versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, tocando o anjo ao lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te, põe a tua roupa, calça as tuas sandálias. Ele assim o fez, põe a tua capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo o que era real, o que estava acontecendo, ou se era uma visão.
depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, logo adiante o anjo apartou-se dele. Eu não sei, querido, se você crê nisso de todo o seu coração, mas a oração, ela muda situações. A oração é um poder na história, que move a história, que move a sorte de uma nação, que faz as coisas acontecer de modo sobrenatural. Está aí o exemplo de Ezequiel, está aí o exemplo de Elias, está aqui o exemplo de Pedro e tantos outros exemplos na vida de muitos de nós que aqui estamos. Na nossa vida. Amém? Quantas vezes Deus mudou situações na nossa vida a partir de uma entrega, de uma submissão, de uma busca incansável a Deus em oração. Porque Deus ouve as nossas orações. Aqueles cavalos significavam poder religioso institucionalizado, o poder da economia, o poder da política, o poder das pestes e de tantas outras coisas que se movem na história. Mas há um poder presente nessa história, que é o poder da oração, que é o poder do testemunho. Quando o quinto selo é quebrado, João vê os mártires debaixo do trono de Deus. Se a oração ela tem um peso na história, o testemunho fiel até a morte, a integridade e a fidelidade dos crentes também causam impacto na história. Quantas nações foram mudadas por causa do sangue de irmãos que foram derramados? É o caso de Estevão, cujo sangue foi derramado, mas aquilo trouxe a conversão de Saulo. É o caso de John Hus, é o caso de muitos outros irmãos que foram fiéis até a morte, mártires, e nessa fidelidade, o testemunho em grego é martiria, é mártir. Então, ser mártir é ser testemunha. O testemunho fiel, o sangue desses irmãos derramado mudou a história. Mudou a história de muitas nações. Vamos orar. Eu espero de todo o coração que o Senhor, através dessa palavra, nos desperte, a mim, a você, querido irmão, querida irmã, a fidelidade até a morte, o martírio do povo de Deus, testemunho da palavra e testemunho de Jesus, finca as bandeiras e muda. A oração, ela muda a história, ela tem poder também sobre a história. A oração tem poder sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Eu tenho aprendido isso, graças a Deus. Graças a Deus. Conquistar as coisas através da oração. Receber aquilo que vem da parte de Deus. Melhor é aquilo que nós recebemos da parte de Deus. O homem não pode, não deveria receber coisa alguma se dos céus não lhe fosse dado. Eu quero entrar na minha casa, mas dada pelos céus. Eu quero comer o meu pão sobre a mesa, mas com a certeza de que não foi dado por nenhum outro poder que não seja o poder do Senhor. Veio dos céus.
veio dos céus. Nós precisamos, queridos, é a palavra de Deus para nós precisamos aprender a conquistar, a ter as nossas vitórias a partir dos joelhos dobrados. Seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, seja nos nossos negócios, seja na nossa vida pessoal, seja a nossa vida como um todo. O melhor é o que vem do Senhor. O povo de Deus precisa entender isso. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. Quanta carnalidade, Senhor. Quanta força humana, quanto poder humano, poder político, poder econômico, poder religioso. Essa mistura, Deus, do econômico com o religioso e o político. E a ausência completa de temor, de joelhos dobrados. Senhor, tenha misericórdia de nós, Deus, que essa palavra, ela entre no nosso coração. Livra-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, da apostasia, da falta de percepção espiritual, e ajuda-nos a depender do Senhor, a entender que a oração, ela faz chover, que a oração cerra os céus, que a oração liberta o cativo, que a oração quebra o grilhão, que o domínio sobre nós não é o domínio de Mamon. Quem rege a nossa vida não é o dinheiro. Quem rege a nossa vida não são os políticos. Mas quem rege a nossa vida é o Senhor. É o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que para termos com Ele nós comunhão, entregou o seu próprio Filho. Sopra, Senhor, sobre nós. Sopra sobre nós, Deus. Tira essa poeira, essa cinza e aviva, Senhor, a nossa alma, aviva o nosso coração. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.